sensação de você encontrar uma coisa tão boa que você nem sente o tempo passar? Você. Ai, que lindo! Ai, desculpa, gente, é o amor. Fora isso, tem Narcos e o Breaking Bad, né? São exatamente esse rolê. Estamos falando de duas séries que mergulham de cabeça no tráfico de drogas, né? Mas cada um tem a sua vibe. Narcos te leva pra dentro do império da cocaína da Colômbia, trazendo pra cena o Pablo Escobar, o mais queridinho dos tráficos de drogas, e toda aquela treta de cartéis do governo colombiano e a galera da DEA, que também mostra o lado B da história, né? Aquele que a escola e os jornais muitas vezes deixam de lado. E aí tem o Breaking Bad, que é o meu queridinho, que é a jornada insana de um professor de química que vai pro lado obscuro do crime. E aí esquece esse negócio de ai, só mais um episódio antes de dormir. Eu fiquei obcecada há 2 semanas e aí eu terminei, maratonei até... É isso, até acabar. São 2 séries insanas. E o Pablo Escobar teve bem mais sucesso do que o professor de química azarado. A indústria de narcos movimenta uns 5 bilhões de dólares por ano. E o Pablo Escobar abocanha uma fatia generosa disso tudo. Ele veio de uma vida pobre, com 28 anos ele já tinha mais grana do que ele jamais tinha imaginado. O que, pensando bem, já coloca ele numa situação muito melhor do que o esperto Walter White, que até juntou uma boa grana, mas nunca conseguiu segurar ela por tempo suficiente para realmente comprar algo que prestasse. Mas os dois são criminosos de tipo improváveis, tá? O Walter White, com seu jeitinho manso de falar, é um contraste e tanto pro Escobar, que é aquele criminoso confiante. Mas o que eles têm em comum é a sensação de que aquilo que eles estão fazendo, mesmo que de um jeito impiedoso, é pelo bem das suas famílias. Será que é assim mesmo? Você vai descobrir aqui e agora. Logo de cara, no primeiro episódio de Narcos, a gente já descobre uma história pouco conhecida, né? Que segundo o narrador Steve Murphy, agente da DEA e consultor da série, a história da cocaína na Colômbia tem origem no Chile. Eu também não sabia disso não, descobri lá. Nem tudo que rola em Narcos é real, mas essa parte é verdadeira, né? Entre as décadas de 50 e 73, o ano do golpe militar do Chile, o país era o maior ponto de refino de cocaína na América do Sul. E com a chegada do Pinochet ao poder, os traficantes foram repreendidos e o negócio, que era muito lucrativo, acabou migrando pra Colômbia. Já toma aí essa curiosidade aí que não tava ligado, né? Novidade, porque realmente tem algumas coisas que acontecem na série que a gente fica na dúvida e algumas são reais e outras não. O Breaking Bad segue outra linha, contando a parada toda inventada do Walter White, um professor de química que vira chefão da metanfetamina com a ajuda do Jesse Pinkman, que era um ex-aluno. Se Narcos espalha a visão para um cenário histórico e geopolítico bem grandão, Breaking Bad se fecha mais no rolê pessoal do Walter, nas escolhas complicadas que ele faz e no quanto isso bagunça com a vida dele e da família. E bagunçou a vida dele na série, mas também virou a vida de uma família inteira de cabeça para baixo aqui no mundo real, porque num dos episódios mais famosos da série, Walter White joga uma pizza no telhado da casa, depois de discutir com a esposa. Errou 2 vezes, né? Discutir com a esposa porque não vai estar certo e jogar uma pizza no telhado. Pelo menos não jogou o gato no telhado, podia ser pior. E a cena, ela ficou marcada demais entre nós fãs da série, né? Essa cena é fantástica, mas e daí? E daí que a casa mostrada na série, ela é real e ela fica num subúrbio de Albuquerque, no Novo México. De tão famosa, virou uma espécie de ponto turístico para os fãs de Breaking Bad, né? E em 2017 teve até uma TV local chamada Cobb 4, que foi até lá mostrar que os proprietários da casa já sofreram até roubos e vandalismo na casa. Bizarro, Deus me livre. Deus me free, meu amigo, eu não queria isso na minha casa não. E ambas as séries estão cheias de personagens que são um prato cheio de complexidade, vivendo no limiar entre fazer o certo e o errado. Em Narcos, Pablo Escobar não é só chefão do tráfico cruel e frio, o cara também tem seu lado de pai, de família e até um herói pro povo de algumas partes da Colômbia. Isso tudo é uma série, né? Sabe que a verdade a gente nunca vai saber exatamente 100%, mas o filho dele já alegou em entrevista que o Pablo Escobar era muito mais cruel do que foi passado na série. A gente sabe, sempre rola uma romantização, né? Mas a verdade é que o Juan Pablo Escobar, que hoje se chama
Sebastián Marroquín, o filho mais velho do Pablo, afirmou que a série tem muitos erros e que quando o pai dele morreu ele já tinha 16 anos e sabia de tudo. Ele mesmo escreveu um livro chamado Meu Pai, As Histórias que Não Deveríamos Saber, e retrata toda a brutalidade dos assassinatos de Escobar e a forma natural com que ele tratava isso tudo. E os hipopótamos do Pablo, hein? Nossa, Você sabia? não. Porque ele tinha uns hipopótamos que ele roubou, de verdade, e eles ficaram viciados em cocaína. Até recente. Eles viraram um problema pra Colômbia. Ou não? Já em Breaking Bad, a gente tem o Walter White, que é uma definição de metamorfose ambulante, né? O cara começa na série como um professor gente boa, lidando com o câncer, né, tadinho? E querendo só deixar uma grana pro futuro da família, porque o professor a gente sabe que ganha mal pra caceta, né? Mas, conforme ele vai se enfiando no mundo do crime, ele mostra um lado que vai de arrogante a cruel, fazendo a gente ficar naquela de repensar toda hora se ainda vai sentir empatia por aquele cara, né? Mas acaba sentindo, obviamente, né? Inclusive, recentemente lançaram um documentário chamado The Broken and the Bad, que retrata as histórias reais que inspiraram, né, o universo todo do Breaking Bad. Mas o Walter White em si não passa de uma ficção mesmo. Saiu da cabeça brilhante do Vince Gilligan. E em 2019, durante aquela entrevista pro NPR, ele revelou como surgiu a ideia pra criar a história. Ele estava prestes a completar 40 anos e pensando que a crise da meia-idade podia chegar. Eu tô quase lá. Pô, meia-idade é sacanagem com 40 anos. Mas meia-idade. Tá bom. Por isso ele disse que nas primeiras temporadas o Walter White é um cara que tá lá sofrendo da pior crise de meia-idade do mundo, mas na real é uma crise de fim da vida, né? Porque tá acabando a vida do cara. Seguindo a linha dos personagens e as suas jornadas complexas, tanto Narcos quanto Breaking Bad mergulham de cabeça na questão da ambiguidade moral. Aquela história, nem tudo é preto no branco. O Narcos joga a luz na bagunça entre traficantes, a polícia, os políticos e o povo, mostrando que muitas vezes é difícil separar o herói do vilão. A série faz a gente pensar nas razões que levam alguém a entrar pro tráfico e nas consequências dessas escolhas, tanto para elas quanto para quem tá tentando pará-los. E Breaking Bad vai fundo na mudança moral do Walter White, né? Questionando até onde alguém pode ir quando pressionado pelas circunstâncias. E a transformação de um cara desesperado por segurança financeira para um traficante sem piedade nenhuma não é só um drama, é um estudo sobre o ser humano e o que ele é capaz de fazer, tanto de bom quanto de ruim, dependendo da situação, né? É verdade, e a violência é um aspecto inegável do tráfico de drogas, que é retratado de uma maneira crua, tanto em Narcos quanto em Breaking Bad. Elas têm essa similaridade, as duas séries. Em Narcos, a violência tá lá o tempo todo, é muito pesada, mostra o caos que o tráfico causou na Colômbia nos anos 80 e 90. A série não tem medo nenhum de mostrar sobre a guerra sangrenta entre o cartel de Medellín do Pablo Escobar e a galera da lei, tanto da área local quanto de fora. Tem de tudo, emboscada no meio do dia, bomba estourando onde o povo tá, e até gente grande da política e da polícia sendo eliminada. É tudo mostrado na crua realidade que às vezes até aperta o coração. E claro, tem a famosa política do Escobar, plata ou plomo, trazendo pra gente dinheiro ou bala, que é, é pesado, né? Isso dá uma ideia sinistra de como a violência era usada pra mandar lá no pedaço. Escobar era tão violento que a cena do atentado do voo 203 da Avianca, que matou 107 pessoas, é real. E ao que tudo indica, o homem que detonou a bomba não tinha ideia que estava explodindo o avião. Já Breaking Bad traz violência de um jeito mais pessoal, mas que ainda assim choca muito, né? A mudança do Walter White de professor de química endividado para um dos chefões do tráfico é marcada por um monte de decisão violenta e calculista, né? Porque no começo ele até tenta evitar, mas com o tempo acaba vendo a violência como uma ferramenta necessária, chegando a momentos de pura maldade. E um dos lances mais tensos é quando ele decide não salvar a Jane Margulies de uma overdose, mostrando que ele tá disposto a deixar quem for pra trás pelos seus planos. E a série não deixa barato não, mostra o quanto essas escolhas destroem a vida das pessoas, tanto de quem sofre com a violência quanto de quem causa, revelando o lado sombrio do tráfico. E a série é tão fiel aos fatos e ao mercado ilegal de metanfetamina que o diretor Vince Gilligan recebeu muitas críticas positivas de pessoas que atuam no mercado, dizendo que a série é bastante realista. E as duas séries dão uma espiada no trampo da galera que tenta botar ordem no caos do tráfico de drogas também, né?
mas cada uma na sua vibe. Em Narcos, a parada é vista pelos olhos da DEA e da polícia colombiana, mostrando a ralação e os perrengues que eles enfrentam, além dos dilemas pesados e das escolhas complicadas no dia a dia, né? E a série manda real sobre o quanto é complicado lutar contra o tráfico com alianças que mudam toda hora, e a corrupção que é enraizada, né? E os sacrifícios que são necessários para tentar fazer a justiça acontecer. Já em Breaking Bad, o foco é mais na treta entre o Walter White e as forças da lei, especialmente com o Hank Schrader, que é cunhado do Walter e trabalha na DEA. A obsessão do Hank em pegar o Heisenberg, que é o próprio Walter, traz um clima tenso pra série, mostrando não só a persistência do Hank, mas também como é difícil pra polícia pegar os grandes nomes do tráfico nos Estados Unidos. É aquele jogo de esconde-esconde entre quem tá dentro do crime e quem tá tentando acabar com ele, mostrando os altos e baixos da batalha contra o tráfico. E a mudança dos personagens é mega importante, tanto em Narcos quanto em Breaking Bad, com as duas séries mostrando a evolução ou a involução, né, dos caras principais de um jeito bem pessoal, mas que mexe com geral que tá ao seu redor, né? Em Narcos, a gente acompanha o Pablo Escobar saindo da vida de contrabando pequena para se tornar um dos caras mais ricaços e poderosos e temidos do planeta. Já Breaking Bad manda muito quando ele mostra a transformação do Walter White. É uma coisa de louco ver ele indo de professor meio passado pra baixo, querendo só se garantir na grana da família pra virar um chefão do crime super calculista, né? Cada escolha que o Walter faz, cada passo que ele dá, é um afastamento da vida antiga dele e ele mergulha mais a fundo na identidade do Heisenberg. E o mais legal é ver como isso não só afeta ele, mas todo mundo que tá em volta dele, né? Tanto em Narcos quanto em Breaking Bad, a galera vê de perto como o tráfico de drogas bagunça com a vida da família, mostrando o estrago que as escolhas dos protagonistas causam em casa. Narcos dá uma olhada na vida do Pablo Escobar, o chefão do cartel, e mostra o quanto isso pesa na relação dele com a esposa, a mãe e os filhos. É aquela tentativa de levar uma vida familiar na boa, mas tendo que lidar com o perigo e a incerteza que não dão trégua. E hoje a gente tem relatos reais da viúva do Pablo Escobar, a Vitória Eugênia, de como ele era sedutor e psicopata e que ficou ao lado dele tanto por amor, mas também por medo do que poderia acontecer com ela. Ah, muito comum, né? Já em Breaking Bad, mergulha na história de como o Walter White vai se afastando dos que ele mais ama por causa da sua descida pro fundo do poço do crime, né? E quanto mais o cara se embrenha nesse mundo, mais ele se distancia da esposa, a Skyler, e do filho, o Walter Jr. E isso acaba causando muitas brigas e dor de cabeça sem fim. E a série mostra muito claro como as escolhas do Walter não só mudam pra ele mesmo, né? Como detonam aquelas conexões familiares que no começo eram um motivo dele ter entrado nessa roubada toda de primeira, né? A pegada visual e os lugares onde rola tudo são mega importantes em Narcos e Breaking Bad. E cada série usa isso pra deixar a história mais profunda e os personagens mais ricos. O Narcos mergulha nas paisagens da Colômbia, desde a cidade linda de Medellín até as planícies que se perdem de vista. Isso joga o espectador direto no epicentro do tráfico. A forma como a série mostra a Colômbia é de cair o queixo, pegando tanto a beleza quanto a parte mais bruta do país, fazendo um contraste entre o dia a dia da galera lá e o barulho pesado dos cartéis. O sucesso da série foi tão absurdo que o turismo, que já era forte em Medellín com o roteiro associado ao Pablo, ficou ainda mais popular e evidente, trazendo gente do mundo inteiro para visitar a cidade. E Breaking Bad se destaca pelo jeitão único de mostrar o deserto do Novo México, que vai muito além de ser só um lugar onde as coisas acontecem, né? Aqui o deserto é tipo uma imagem do isolamento, da falta de emoção e do dilema moral dos personagens. A série é conhecida pelo seu visual legal, né? Brincando com as cores, as luzes e tudo pra mostrar como os personagens estão se sentindo e como a história tá se desenrolando, fazendo tudo parecer ainda mais profundo e puxado, né? Essa manha de usar o visual e o lugar onde a história acontece faz Narcos e Breaking Bad não só serem duas séries iradas, mas também cutucam um monte de questão séria sobre o tráfico e quanto ele mexe com a sociedade.